Observe o triângulo isósceles na imagem a seguir. A medida do perímetro deste triângulo em metros é igual a... Então, como que você fez para responder? Eu fiz a tabela, né, do quilômetro até milímetro, e o meu resultado deu a letra C, 0,32. Me ajuda a fazer a tabela? Né? A tabela dos múltiplos e dos submúltiplos do metro, né? A unidade padrão de medida que nós temos é o metro, né? Me fala os submúltiplos do metro. Você lembra? Quais são os submúltiplos do metro? Decímetro, Eu tenho o decímetro, depois centímetro, centímetro, depois milímetro. ok. Agora eu quero os múltiplos do metro. Aí tenho decâmetro, Decâmetro, certo? Depois hectômetro hectômetro, e quilômetro. quilômetro, km, né? Os múltiplos e os submúltiplos nós não podemos esquecer, né? Porque eles vão ajudar a gente agora. Lembrando que para poder escrever esses nomes, né, tem que ser com letra minúscula, né? Você não pode colocar o M, a letra maiúscula. Beleza, o que que ele pediu? Ele pediu o perímetro do triângulo, não foi? O perímetro é a soma dos lados, né? A soma dos lados. Me fala o valor dos lados desse triângulo. Qual é a medida dos lados desse triângulo? 10 centímetros. Ele tem três lados, né? Ele tem um que mede 10 centímetros, o outro mede 10 centímetros e o outro mede 12 centímetros. Bom dia! Né? O perímetro é a soma dos lados, então você vai ter que somar, né, a medida dos lados desse triângulo. Né? Você vai somar 10 mais 12. Né? Observe que a medida desse triângulo, né, o lado desse triângulo, está em centímetros, né? Os lados desse triângulo estão em centímetros. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar, né? Porque ele pediu a medida do perímetro desse triângulo em metros, certo? Como que eu faço para me transformar centímetros em metros? Alguém pode me ajudar? Para me transformar centímetros em metros, Tem que dividir? vai ter que dividir, eu vou ter que olhar na tabela, olha só. O centímetro está aqui, né? O centímetro. Vou colocar um vermelho nele aqui, tá vendo? O centímetro está aqui. O metro está aqui do lado, certo? Ou seja, eu vou ter que contar quantas casas eu vou ter que deslocar do centímetro até eu chegar no metro. Quantas casas eu vou ter que andar. Aí eu vou Duas. contar, ó. Uma, duas. Duas casas da direita ou para a esquerda? Para a direita ou para a esquerda? Você vai ter que para a esquerda, né? Para você transformar metros em centímetros, você Já vai. fez a chamada, professor? Eu já fiz a chamada, daqui a pouquinho eu faço de novo. Vou só terminar essa correção aqui da questão 1, tá bom? Ah, tá bom, Ou tá bom. seja, eu vou deslocar duas casas. Eu mesmo que eu dividi por 10 duas vezes, né? Olha só, de centímetros para decímetros, você divide por 10. De decímetros para metros, você vai dividir por 100. Ou seja, vai deslocar a vírgula duas casas para esquerda, né? Para transformar centímetros para metros, basta deslocar duas casas para a esquerda, o que é equivalente à mesma coisa que dividir por 100, né? 32 centímetros, né? Você vai deslocar duas casas para a esquerda. Qual é o número que vai formar, né? Qual é o número que nós vamos ter? 0,32. 0,32 metros, né? Ou seja,
32 centímetros é a mesma coisa que eu dividir por 100 para me transformar em metros, né? Ou seja, né, 32 dividido por 100 é 0,32 metros. A alternativa certa vai ser a letra... A alternativa certa vai ser a letra qual da questão 1? A letra C. A letra C. Ou seja, o perímetro desse triângulo é 0,32 metros. A 2. Quem conseguiu responder a questão 2? Quem entendeu essa questão? Alguém pode me ajudar? Olha só, quem pode ler a questão 2 para mim? Quem pode ler a questão? Alguém quer ler? Eu vou ler então. O lado de um quadrado mede 4 centímetros e a sua área é igual a 16 centímetros quadrados. Se as medidas de seus lados forem reduzidos à metade e a área do novo quadrado também será reduzida à metade, justifique a sua resposta. Beleza. Ele falou que eu tenho um quadrado, né? Ele tem um quadrado que quanto mede a área desse quadrado? Ele falou que um quadrado mede 4 centímetros de lado. Ou seja, a área do quadrado vai ser 4 vezes 4. Quanto que é 4 vezes 4? 16, certo? 4 vezes 4. 16. Ele falou para você, olha, tem um quadrado, né, e esse quadrado ele mede 4 centímetros de lado. Ou seja, a sua área é igual a 16 centímetros. Aí ele perguntou se eu dobrasse a medida do lado desse quadrado, né? Se as medidas dos lados forem reduzidos à metade, a área do quadrado também será reduzida à metade? Beleza, olha o que ele falou. Se as medidas de seus lados forem reduzidos à metade. Ou seja, ele falou que o quadrado mede 4 centímetros, não é? Ele falou se eu reduzir o lado desse quadrado pela metade. Qual é a metade de 4? 2. Ele falou se as medidas de seus lados forem reduzidos à metade. Beleza, o quadrado tinha 4 centímetros de lado e agora ele vai ter 2. Né? Qual é a área do quadrado que tem 2 centímetros de lado? É lado vezes lado. Lado ao quadrado. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4. Ou seja, a área do novo quadrado que nós vamos ter, ela vai ser de 4 centímetros quadrados. Olha o que ele perguntou. A área do novo quadrado também será reduzida à metade? Olha, a área do quadrado antigo, que tinha 4 centímetros de lado, né? A área dele era 16. Qual é a metade de 16? Quanto que é 16 dividido por 2? 8. 8. Ou seja, a área do primeiro quadrado era 16 e a metade dela é 8. O lado desse quadrado era 4 e a metade é 2, né? O lado, se eu reduzir o lado pela metade, eu vou ter o 2 e o 16 reduzido à metade, eu tenho 8. Só que ele perguntou, a área do novo quadrado também será reduzida à metade? Olha só, o quadrado que tem 2 centímetros de lado, a área dele não é 8. A área dele é 4, porque 2 vezes 2, 4. Ou seja, não vai ser a área desse quadrado, ela não vai ser reduzida à metade também. Né? Ela não tem essa proporção, não tem essa igualdade. Né? Ou seja, não. Né? A área desse quadrado ela também não seria reduzida à metade. Eu vou mostrar para vocês aqui por quê. Não. Ele perguntou se a área justifica a sua resposta. Né? A área desse novo quadrado também será reduzida à metade? Não. Por quê? Como feito, se as medidas dos lados desse quadrado for reduzir
a metade, né, os lados desse quadrado vai ficar com 2 metros, certo? Que o professor explicou para vocês. Se eu pegar o lado desse quadrado, que era 4 centímetros, e eu reduzir ele à metade, ele vai ficar com 2, não vai? Sim, professor. Sim, ele vai ficar com 2. Desta forma, né, a área do novo quadrado, né, será dado por, né? Ou seja, se eu fizer isso, né, o meu novo quadrado, ele vai ficar com 2 centímetros de lado. Ou seja, para mim calcular a área desse quadrado, eu tenho que multiplicar 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. A área desse novo quadrado será de 4 centímetros, 4 metros quadrados. Na verdade, é centímetros, né, gente? E não corresponde à metade da área do quadrado original, que é de 16 centímetros. Ou seja, a área desse novo quadrado, né, será de 4 centímetros quadrados. Vou colocar aqui centímetros. Tem centímetro também. Não corresponde à área do quadrado original, que seria de 16 centímetros. Tranquilo? Vocês viram que essa questão é muita interpretação? É muita interpretação, não é? Oi? Vocês estão dando para escutar legal? Alguém dá um ok aí para mim? Sim. Entendeu essa questão 2? Por quê? Professor, minha internet está muito ruim. Tá ruim, né? Assim, Minha também tá horrível, professor. essa questão 2, ele falou assim, você tem um quadrado que mede 4 centímetros de lado. A área desse quadrado é igual a 16 centímetros. Ele perguntou, se você reduzir o lado desse quadrado pela metade, a área desse quadrado também será reduzida pela metade? Não, não será. Por quê? Porque a metade do lado de 4, né, o quadrado mede 4, a metade de 4 é 2. Né? O novo quadrado terá 2 centímetros de lado. Né? E a área desse novo quadrado será 4 centímetros. Lado vezes lado. 2 vezes 2, 4. Né? O quadrado original, a área dele era 4. Então, a área dele é 4 vezes 4. Né? Lado vezes lado. 4 vezes 4 é 16. Né? A metade de 16 é 8. Né? A metade de 4 é 2. E 2 vezes 2 é 4. Tá vendo que elas não têm, não corresponde à metade do quadrado original? Tranquilo, né? Podemos passar para a questão 3? Espera aí, professor. Sim. Professor, só um minuto que eu vou lhe pegar o carregador. Eu vou Pode passar. passar para 3 agora, tá bom? A questão 3, quem pode ler ela para mim? Eu, professor. Pode ler. Observe o retângulo na imagem a seguir. A área desse retângulo mede aproximadamente Agora nós vamos... 27,5. Muito bem, nós vamos ter que calcular a área desse retângulo. Quem lembra a fórmula de área do retângulo? Para mim calcular a área, eu tenho que multiplicar, né, base vezes altura. Qual é o valor da base desse retângulo? 41. E o valor da altura? 67. Então, ele falou que você vai ter que multiplicar, né, essas grandezas, essas medidas. Você vai ter que fazer uma operação, uma multiplicação. Você vai colocar a área é igual a 41 vezes 67. Aí você, do lado aí do seu caderno, você vai fazer o cálculo. Né? Vai armar a continha, vai multiplicar e vai chegar no resultado. 2.747 milímetros quadrados, certo? Só que observe que na questão ele pediu em centímetros quadrados e ele deu o problema para você em milímetros. Você vai ter que transformar de milímetros para centímetros. Para transformar de milímetros quadrados para centímetros, basta deslocar uma casa para
esquerda da escala, que equivale o mesmo do que dividir por 100, né? Vamos observar lá na nossa tabela, né? Nós vamos precisar olhar aquela tabelinha de novo, né? Eu vou buscar ela aqui da questão 1 e vou colocar ela lá na questão 3, que vai ajudar agora. A minha tabela. Olha só, eu tenho que transformar de milímetros quadrados para centímetros quadrados, né? Vamos lembrar que está em quadrados, né? Então eu vou ter que colocar em metros quadrados aqui, né? Que está metro normal, né? Eu vou colocar metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Lembrando que agora, quando eu for deslocar a vírgula, eu vou contar de 2 em 2, né? Ou seja, eu vou dividir, né, por 100, né? Ou seja, para me transformar de milímetros para centímetros. Olha a tabela, onde que está o milímetro? Está aqui no final, certo? Onde que está o centímetro? Centímetro está aqui do lado, está do lado dele. Quantas casas eu vou ter que andar aqui do milímetro até chegar no centímetro? Uma. Como é milímetro quadrado, centímetro quadrado, eu vou contar de 2 em 2. Então são duas. Você vai andar para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda? Para a esquerda. Ou seja, você vai deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Ou seja, é o mesmo que você dividir por 100. Tranquilo? Você vai pegar esse número e vai andar 2 casas para a esquerda. Olha o número que é. É esse aqui, ó. 2.747. Onde é que está a vírgula? Cadê a vírgula desse número que eu não estou vendo? A vírgula dele está na onde? Está no final do número. 2.747. A vírgula está no final. Você vai pegar essa vírgula e vai andar ela 2 casas para a esquerda. Vai ficar 27.000,47. 27.000, né? Olha onde a vírgula parou. Certo? Ou seja, né, você vai andar a vírgula 2 casas para a esquerda. 1, 2. 27.000,47 centímetros quadrados. Que é aproximadamente, né, o que a colega falou aquela hora. Né, 27.000,5 centímetros quadrados. Né, a alternativa certa vai ser a letra B, de bola. Vocês entenderam essa questão? A questão 3? Sim. Teve algum aluno que ficou com dúvida? Pode falar. A hora de tirar a dúvida é agora. Se não falou nada, eu vou passar para frente. Beleza? Ô, professor. Oi. Professor. Pode falar. A questão 3 é a letra D, não, professor? É a B. Ah, tá. É a B, de bola. É 27,5 centímetros quadrados. Tranquilo? Professor, Oi. no começo eu fiquei meio, tipo assim, confuso, mas depois eu fui entendendo. Eu presto... Não, tem que prestar bastante atenção e a concentração, né? E a gente só vai aprender mesmo, utilizar, né, resolver mesmo fazendo exercício. Depois que você resolve 5 exercícios, né, na hora que você vai responder o 6º, o 7º, você já tá craque, né? Você já memoriza, já sabe o que tem que fazer. Agora, o difícil é você pegar e fazer mesmo, tentar. Porque tem aluno que nem tenta, já desiste, né? Pega uma questão e fala que não dá conta e nem tenta fazer, nem resolve, né? Aí não aprende. Beleza? Vamos passar para a questão 4 agora? Questão 4. Quem quer ler a 4? Alguém quer ler? Posso ler? Pode. Observe o tijolo em forma de paralelepípedo reto retângulo a seguir. Sabe-se que o volume do paralelepípedo V é dado por V é igual
comprimento versus largura Vezes. vezes a altura. Nessas condições, a medida do volume de 200 e 500 tijolos é aproximadamente. Você viu que no problema ele falou para você como que você calcula o volume? Ele escreveu para você que ele disse: aqui, ó, o volume desse tijolo, desse paralelepípedo, você tem que calcular, né? Você tem que multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Ou seja, olha as medidas aqui no tijolo, no desenho. Eu tenho aqui o comprimento 24 vezes largura 11,5 vezes altura, que está aqui, as medidas está tudo aqui na figura, 14. Para calcular o volume, você vai ter que multiplicar essas medidas. 24 vezes 11,5 vezes 14, né? Beleza, vamos fazer a conta então. O volume desse tijolo deixa eu colocar aqui embaixo. O volume desse tijolo, o volume de 125 tijolos. Você viu que no final ele não perguntou, não foi o volume de um tijolo. Ele pediu o volume de 2.500 tijolos, né? E as medidas dele, né? As suas medidas. Com 11,5 centímetros, que está aqui na figura. 24 centímetros, está aqui na figura. E 14 centímetros, né? São as medidas deste tijolo. É dado por, né? Nós vamos ter que calcular agora. Nós vamos jogar lá naquela fórmula de volume, né? Ou seja, o volume é igual, né? O volume você representa com a letra V, né? O V aqui de volume, né? O volume é igual, né? Aí você vai ter que multiplicar, né, as medidas. 2.500, né, tijolos que ele quer, vezes 11,5 vezes 14 vezes 14. Você vai ter que fazer a conta e agora a multiplicação no seu caderno, o cálculo, né? Tem que fazer o cálculo. Você tem que multiplicar 14 vezes 24. Depois o resultado você vai ter que multiplicar 11,5 vezes. Depois vai ter que multiplicar 2.500. Professor, eu fiz de uma maneira diferente. Eu calculei primeiro o volume de um tijolo, aí depois eu multipliquei vezes 2.500. Tá certo também, né? Pode fazer dessa maneira também que vai estar certo. Beleza? Olha aqui agora. Eu fiz essa conta toda, né, e cheguei no resultado. 9.660.000 centímetros cúbicos. Lembrando que o volume da figura ela vai chegar em centímetros cúbicos. Aí você vai ter que transformar agora. Você vai ter que transformar. Observa que na questão ele perguntou em metros cúbicos. E você encontrou o volume em centímetros cúbicos. Agora você vai ter que transformar de centímetros cúbicos para metros cúbicos. Como, professor, que eu faço isso? Como que eu transformo? Você vai ter que lembrar dos múltiplos e dos submúltiplos agora novamente. Alguém pode me dar um oi aí, um ok, só para me ver se está funcionando aqui? Eu tô ouvindo. Ok, né? É porque todo mundo calou e eu falei assim, eu acho que esse computador deve ter travado, né? Essa questão, vocês estão entendendo essa questão? Sim. Tá entendendo? Tá tranquilo? Sim. Beleza. Professor, não tô entendendo. Ok, não tá entendendo. Olá, Emily. Pode falar, Emily, o que você não tá entendendo? Como é para resolver? Você vai ter que resolver igual o professor falou aqui, ó. Primeiro, né, nós vamos ter que multiplicar 24 vezes 14 vezes 11,5, né?
Aí eu vou encontrar o volume de um tijolo. Quando eu fazer essa multiplicação, eu vou encontrar o volume de um tijolo. Na questão, ele pediu o volume de 250 tijolos. Ou seja, eu vou pegar o volume de um tijolo e vou multiplicar vezes 2.500. Né? Vamos fazer junto comigo aqui, vamos desenvolver esse cálculo que você vai entender. Né? Na questão, ele deu a fórmula aqui para você. Ele falou, para calcular o volume, você tem que fazer assim, ó. Ele falou para você. E agora? Né? Como que nós vamos ter que fazer? Né? Nós vamos ter que usar lá na fórmula, né? E vamos calcular, né? Eu vou calcular com vocês aqui, então, o volume de apenas um tijolo, tá bom? Depois nós multiplicamos vezes 250. Eu vou calcular aqui o volume de um tijolo. Vamos resolver a expressão numérica? Vamos resolver essa expressão numérica? Ó, volume é igual, né? Eu vou ter que multiplicar aqui, ó, 11,5 vezes 24, ou eu posso multiplicar primeiro 24 vezes 14. Qual que vocês preferem multiplicar primeiro? Vamos multiplicar primeiro 24 vezes 14 ou nós multiplicamos 24 vezes 11,5? 24 vezes 11,5? Eu acho assim, vamos multiplicar 24 vezes 14 primeiro, que nós já vamos chegar no resultado agora. Faz aí para mim a multiplicação, 24 vezes 14, vê quanto é que vai dar. Ó, eu vou fazer aqui também, 24 vezes 14. 4 vezes 4, 16, né? Vai 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1 vezes 2. 436. O seu deu quanto? O meu deu 336. Ó, desce o 6. Quanto que é 9 mais 4? O meu deu 336. 9 mais 4 é 13. Vai 1. 3 mais 1, 4. Não, 2 mais 1, 3. 336, certo? Sim. Quem não chegou nesse resultado, provavelmente a sua conta está errada. Professor, tá dando retorno. Quem está com o microfone ligado, tem que desligar. Tá dando retorno no mesmo, professor. Tá dando retorno? Tá. Observe aí, quem tiver com o microfone ligado, desliga o microfone. Melhorou agora? Melhorou? Sim. Agora. Então, eu fiz a multiplicação, eu fiz o cálculo aí no caderno do lado, e eu multipliquei 24 vezes 14. Deu quanto? 24 vezes 14 deu quanto? 336. Foi? E 36. Foi isso, não foi? Sim. Agora você vai multiplicar 336 vezes 11,5. Faz o cálculo aí para mim. Eu vou fazer aqui no meu, aqui do lado. 336 vezes 11,5. Tranquilo? Essa conta ela é mais difícil fazer, não é? Você multiplica 300 e quanto, professor? 306 vezes 11,5. Deu quanto? Não, professor, é 336. É 336 vezes 11,5. Você vai arrumar a continha aí agora. Vai multiplicar 5 vezes 6. Quanto que é 5 vezes 6? 30. Vai falando aí. 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Mais 3?
3.864. 3.864. Beleza, eu tô fazendo aqui também para ver se vai dar certo, tá bom? 3 vezes 5, 15. 15 mais 3, 18. Vai 1. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. 1 vezes 6, 1 vezes 3, 1 vezes 3. 1 vezes 6, 1 vezes 3, 1 vezes 3. Aí soma tudo, né? Desce o 0. 6 mais 8. 14, vai 1. 6 mais 6, 12. 13, 14, 15, 16. 6 vai 1. 3 vezes 3, 9. 10, 11. Vai 1, 4. Né? Deu quanto o número seu? 4.164? É Não, esse? 3.864. Alguém fez e deu outro resultado? Não. O meu também deu o mesmo resultado do que o dele, professor. O meu também. Então eu vou fazer de novo aqui, que provavelmente o meu deve estar errado. Ó, 5 vezes 3. 5 vezes 6, né? 30. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18, certo? 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Agora eu somo. Desce o 0. 8 mais 6, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai 1. 6 mais 6, 12. Mais 1, 13. Mais 3, 14, 15, 16. Vai 1. 3 mais 3, 6. 7, 8. 3.864? Isso. Isso. Oh, beleza, deu certo. Então, nós vamos colocar lá agora. O volume, então, deu 3.864. Né? A vírgula no final tem um zero aí. Quando passa a vírgula, esse zero some, certo? Centímetros cúbicos. Beleza, o volume de um tijolo é esse. Está em centímetros cúbicos, certo? Só que na questão ele perguntou o volume de 250 tijolos. Como que eu faço para me poder calcular o volume de 250 tijolos agora? 3.864 multiplicado. Professor, é 2.500. O quê? É 2.500. Agora para calcular o volume de 2.500 tijolos, eu vou ter que multiplicar 2.500 vezes o volume de um tijolo, tá bom? Um tijolo, eu vou multiplicar 3.864 vezes 2.500, tranquilo? Multiplica aí para mim, vê quanto é que dá. 3.864 vezes 1.500. Nove milhões e 660 mil. 9.066.660.000. 9.660.000. 9.660.000. 9.660.000. Esse é o volume de todos esses tijolos, né? Olha na questão, o problema ele pediu para você a resposta em metros cúbicos. E o volume que nós encontramos está em centímetros cúbicos. Para me transformar de centímetros cúbicos para metros cúbicos, né? Eu vou ter que olhar lá na tabelinha dos múltiplos e dos submúltiplos do metro, né? Eu coloquei ela aqui. Observa, os centímetros cúbicos, ele está bem aqui, tá vendo?
centímetros cúbicos. Está bem aqui na tabela. Onde que está o metros cúbicos? Está do lado esquerdo dele. Quantas casas do lado esquerdo? Quantas casas você vai ter que deslocar, né, para sair dos centímetros cúbicos até chegar nos metros cúbicos? Conta aí para mim. Professor, Oi. professor, minha internet estava falhando, né? Não estava conseguindo voltar. Qual era a resposta da 4? Da 4, nós vamos chegar na resposta agora, né? Não chegou ainda. Eu estou transformando Chegou. centímetros cúbicos em metros cúbicos. A resposta vai chegar agora. Olha onde é que os centímetros cúbicos está. Olha onde o metros cúbicos está. Né? Quantas casas eu vou ter que andar para sair do centímetro até chegar no metro? 2 casas. Olha, uma, 2. Mas como é centímetros cúbicos, metros cúbicos, eu vou contar de 3 em 3, olha. 3, 6. 6 casas, certo? Eu vou contar de 3 em 3, ó. 3, 6. Ou seja, eu vou ter que deslocar a vírgula 6 casas para a direita, que é a mesma coisa que dividir por 1 milhão. Né? Desloca a vírgula aí para mim, 6 casas para a esquerda, vê quanto é que vai dar. Olha, o número é esse aqui, ó. A vírgula está na onde? Está no final do número. A vírgula está lá no final. 9.660.000. A vírgula está bem aqui no zero. Você vai andar 6 casas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai parar aqui, ó. Entre o 9 e o 6. 9,66 metros cúbicos. Ou que aproximadamente, né? 66 se arredonda para 7. 67 metros cúbicos. Que a alternativa certa vai ser a letra... A alternativa certa dessa questão vai ser a letra B, de bola. Ou seja, o volume de 2.500 tijolos é de 9,7 metros cúbicos. Tranquilo? Professor, você pode ir lá para cima só um pouquinho? Posso sim. Aqui? Nessa questão? Não esquece. Não esquece que no caderno seu tem que ter o cálculo também, tá bom? Da questão.